Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre a nova série que está presente ali no catálogo da Netflix, que é Dare Me. Você pode ter visto ela como Não Provoque. A gente vai comentar aqui sobre o enredo da primeira temporada, vamos falar também sobre o final, que me surpreendeu bastante, e vamos falar também sobre o que a gente poderia esperar aí para uma segunda temporada. Dare Me é uma série de 10 episódios, cada episódio com uns 40 minutinhos mais ou menos, e prepare-se para ficar muito preso à tela do seu celular ou do seu computador, porque a série é muito intensa, então cada episódio você vai querer maratonar. Dare Me já traz ali no primeiro episódio algo que eu particularmente gosto muito, que é colocar na cabeça da gente um mistério logo de cara. Então a gente tem a Ed ali, que é uma das nossas personagens principais, onde a gente vê que ela tá meio perdida, ela tá dentro do carro dela, e a gente vê que ela tá bem assustada, ela tá também olhando o celular, e a gente vê que o celular tá sujo de sangue, então nesse momento a gente já sabe que um possível assassinato talvez tenha acontecido ali, mas vamos ali um pouco mais pra dentro da série. Essa série, ela traz ali aquele famoso ambiente escolar, onde a gente já viu em outras séries, que é cheio de bullying, que é um ambiente extremamente opressor, e eles colocam os holofotes em cima das líderes de torcida. E aí que no meio disso tudo a gente é apresentado a duas das três personagens principais, que é a Ed e a Beth. Vamos começar falando aqui da Ed, que é inclusive a narradora de Dare Me. A Ed, ela é uma das líderes de torcida e ela é sim uma das Mean Girls. Por mais que a série tente fazer a gente gostar um pouco mais dela, ela acaba sendo uma dessas meninas más. Então ela faz bullying em alguns momentos, ou muitas vezes deixa acontecer. O que a gente percebe muito nela também é que ela é muito manipulada pela Beth, que é a melhor amiga dela. Ela é como se fosse o braço direito da Beth. Elas duas têm uma relação extremamente dependente uma da outra. Eu diria que mais a Ed pela Beth do que o contrário, mas a Beth também, ela depende muito da Ed, ela tem uma relação muito tóxica com ela. E a relação delas ali, pra mim, vai um pouco da amizade, tipo, vai além da amizade. Elas têm uma espécie de, acho que um crush ali, tem uma apaixonite rolando ali. Entre as líderes de torcida, a Beth é ela que faz mais bullying, ela é que tem mais discursos do tipo passivo-agressivo, isso é muito presente nela. Fica muito claro que a Beth ela é a abelha rainha ali das líderes de torcida, e ela tem ainda a posição de flyer dentro da equipe, que é exatamente aquela líder de torcida que é jogada pro alto e que fica ali no topo da pirâmide, ela fica mesmo no meio, ela é a flyer central, e isso dá pra ela a sensação de poder, de vantagem, de liderança. Uma coisa muito interessante dessa série é que ele mostra exatamente isso, esse lance da amizade tóxica, porque sempre quando a gente tá falando sobre relacionamentos tóxicos, a gente sempre liga a relacionamentos amorosos, mas na verdade vai muito além disso, sabe? Uma amizade pode ser tóxica, a família, a relação na família pode ser tóxica, e no caso da série eles abordam isso muito bem. A gente vê muito, e é muito claro, a Beth fazendo isso com a Ed, sabe? São discursos extremamente passivo-agressivos, ela tá sempre querendo muito saber o que que a Ed tá fazendo, com quem que ela tá fazendo, por que que ela tá deixando ela de lado, tipo, se ela tá fazendo uma coisa que não é com ela, com a Beth, a Beth já acha que a Ed tá traindo ela, então isso é muito doentio mesmo. A Beth, ela não é simplesmente uma menina má, tipo, a gente vê a construção da personagem dela, a gente vê o que que ela passou e fez com que ela se transformasse nessa pessoa um pouco mais dura, essa pessoa que não confia com tanta facilidade nas outras pessoas. Então isso tudo é muito bem explicado na série. E aí que chega a nossa terceira personagem principal, que é a Colette French. Quem faz a Colette é a Willa Fitzgerald. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que era a Willa Fitzgerald, porque eu acompanhava ela em Scream. É uma série muito bobinha e a personagem dela era muito... E nessa série ela tem uma personagem totalmente diferente do que ela fazia em Scream. Ela chega como uma adulta mesmo, ela é uma pessoa que é extremamente responsável, que é muito competitiva. E uma coisa interessante é que a gente vê uma personagem logo no início muito perfeitinha, a gente vê ela como alguém que não erra, como alguém que tem uma carreira muito boa, que tem uma família muito perfeita, e isso tudo acaba se desmoronando no primeiro episódio mesmo. Porém, a chegada da nova treinadora acaba mexendo muito com a relação da Ed com a Beth. A Ed, ela demonstra um certo crush, vamos dizer assim, na nova treinadora, a gente sente muito isso. Tem inclusive naquela cena que ela tá em casa olhando o celular, ela dá uma aproximada assim, exatamente no abdômen da nova treinadora. Então, gente, pelos olhares e tudo mais, a gente vê que tem algo mais ali. E a Ed, a Beth, que não é besta nem nada, ela percebe isso de cara. Então, isso pra ela é uma grande ameaça dela tá perdendo ali a melhor amiga dela e talvez uma possível crush. Então,
tem toda essa treta entre as três. Bom, gente, a partir daqui eu vou comentar algumas coisas que vai ter um spoilerzinho, então se você não viu a série ainda, eu não recomendo. Eu recomendo você assistir a série e depois voltar pro vídeo. Uma coisa que eu gostei muito nessa série é que os personagens, eles não são definidos em bons ou ruins. Tipo, todo mundo tem a sua parcela de bondade e de maldade, assim como na vida real, e isso eu acho super interessante quando a série coloca os personagens dessa forma. E eu não tô falando aqui só das líderes de torcida, muito pelo contrário, eu tô falando dos adultos da série também. O pai da Beth, ele acaba tendo umas atitudes muito idiotas. A mãe dela acaba tendo atitudes muito irresponsáveis. A própria Colette, ela chega ali como uma espécie de personagem mais centrada, ela tem uma carreira, ela é casada, a gente espera que ela seja mais correta. Então todos os personagens, eles erram mesmo. Vamos falar aqui agora sobre a reta final da série. Logo no finalzinho ali, a gente vê a morte do sargento Will, que é tida como suicídio. Inclusive a própria Colette fala pra Ed que ele se suicidou. E na verdade a gente vê que isso é totalmente mentira, porque a trajetória da bala não condiz com o suicídio. Tem umas questões técnicas ali também que não batem. E logo no fim mesmo da série, nos últimos minutinhos, a gente vê que não tinha nada a ver com suicídio. Pra mim já tava na cara que não era suicídio. Tipo, quando a Colette liga pra Ed, ela chega lá no apartamento e a gente vê que a Colette tá com o cabelo molhado, eu já sabia que tinha tido algum rolo ali. Inclusive, a própria Ed acaba mandando uma mensagem pra Colette perguntando por que ela tava com o cabelo molhado. Isso no último episódio, quando a ficha também tá caindo pra Ed, que talvez não tenha sido só um suicídio ali. E de cara é óbvio que a história toda não vai dar certo, porque elas acabam saindo do apartamento do Will descalço, no meio da noite, muito tarde já, e tipo assim, tem uma câmera ali filmando tudo. Então é óbvio que a polícia vai pegar aquela câmera, vai acabar descobrindo que elas estavam lá. Então foi só uma mentira inventada pra não dar em nada. A gente não sabe se a Colette de fato matou o Will, mas uma coisa que a gente sabe é que ela tá envolvida com a morte dele, porque ali no último episódio a gente vê ela comentando com o marido dela que eles esqueceram a pulseira dela no apartamento do Will. E aí, nesse momento, a gente percebe que o marido dela também tá envolvido. Na verdade, isso é a maior reviravolta da série pra mim. Eu tô todo me arrepiando até agora. E foi muito bom de ver isso, gostei muito. Coisa que eu não gostei foi que esse amuleto foi descoberto pela Beth. Eu achei super história de série. Ela foi lá no apartamento e achou o amuleto. A gente não vê que ela achou, mas com certeza ela achou alguma partezinha do amuleto. Eu não gostei porque, gente, a polícia tava ali dentro. E ela acabou achando o amuleto e a polícia não achou, tipo, no meio da cena do crime. Isso daí eu não gostei. Mas enfim, a teoria que a gente tem, principalmente sustentada pelo livro, é de que o Matt teria ido lá e matado o Will, porque ele acabou descobrindo que o Will estava tendo um caso com a mulher dele, então ele chegou lá exatamente na hora e acabou encontrando a Colette lá e acabou matando o Will. E aí eu acho que o Matt e a Colette, eles ficaram bem desesperados com o que tinha acontecido. Eu acho que eles começaram a pensar na filha deles, se eles iam perder a guarda, alguma coisa do tipo. Então eu acho que eles resolveram forjar o suicídio ali. O que eu não entendi foi o porquê da Colette ter chamado a Ed lá no apartamento, no meio da noite. Tipo, não tinha nada a ver. Seria muito mais negócio pra ela simplesmente sair do apartamento sozinha do que chamar a Ed. Eu não sei se foi pra ela, talvez, na pior das hipóteses, usar a Ed como uma espécie de álibi, ou porque ela tava muito nervosa mesmo. Enfim, eu não entendi muito bem. Enfim, isso é o que a gente tem até o momento. Não foi confirmado uma segunda temporada, mas eu acho que nos próximos dias a gente já tem uma confirmação, e eu acho que vai sim ser confirmada. Pelo menos ficou aberto para uma segunda temporada. A gente vê ali a mãe da Ed achando o sapato que ela tinha dito que perdeu, mas que na verdade ela não tinha perdido, ela tinha na verdade usado na noite da morte do Will. E a gente vê na verdade a Ed sendo arrastada para dentro desse caso, porque ela acabou pisando, não sei se vocês lembram, mas ela acabou pisando no sangue do Will. Então com certeza a polícia deve ter pego a marca do sapato, então vai ter algum rolinho pra Ed, sim. Mas falando da Ed, eu também senti, eu não sei se vocês sentiram, que a gente tem um nascimento de uma nova Ed. Tipo, eu senti isso no último minutinho da temporada, que ela tava ali tentando falar com a Colette o tempo todo, e a Colette tava meio que... não tava respondendo ela. Nesse momento a gente sente que ela meio que cai na real de tudo que tá acontecendo, e a gente tem ali talvez o crescimento, assim, dessa personagem. Eu acho que tem tudo pra gente ter uma nova Ed aí na nova temporada. Eu também acho que na segunda temporada a Beth vai acabar denunciando o abuso que ela sofreu. Eu tô torcendo pra que isso aconteça, porque a Beth, ela é uma personagem muito forte e eu acho que ela vai acabar fazendo isso sim. Enfim, eu quero muito ver todos esses problemas se resolvendo ali na segunda temporada de Dare Me. Eu espero muito que a gente tenha uma segunda temporada. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, comentem aqui sobre o que vocês acharam da série e também se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, beleza? Até o próximo e agora!